E aí galera, vou conferir aqui Super Volley Blast. É um jogo de vôlei em duplas, né, bem arcadesco, foi lançado agora no começo de novembro, dia 1º. E na verdade ele tinha ficado em acesso antecipado no Steam desde meados de julho, então ficou aí pouco mais de 3 meses em acesso antecipado, né, e agora foi lançado. Ele tem um cooperativo local para 2 jogadores, cooperativo é só local, tá? E você pode jogar em 2, tanto contra computador em modos avulsos, quanto também no modo história, né? Também é possível jogar cooperativamente lá, pelo que eu vi. Vou fazer um teste nisso depois. E ele também tem um competitivo local, né? Para quem não gosta tanto de cooperação, prefere uns versos de vez em quando. Seria um multiplayer local para 4 jogadores, né? 2 duplas se enfrentando. E eu acho que também tem um modo torneio para até 16 jogadores. São 8 duplas se enfrentando, né? E claro que você pode, ao invés de colocar jogador, preencher com boots, né? No caso, para fechar o torneio. Mas então, se tiver mais de 4 jogadores e quiserem jogar junto, podem criar um torneio, né? E fazer isso de forma organizada. Então vamos conferir aqui. Eu não cheguei a testar ele ainda. Eu sei que ele tem suporte para teclado por padrão. Se eu desse Enter naquela tela por padrão, ficava o teclado como Player 1 mais ou menos. Então não conseguiria nem navegar aqui pelo joystick. Então o botão que você dá o OK naquela tela anterior é o botão que fica do input 1, né? Então no caso eu coloquei, fiz um joystick. Estou contando com o joystick. O meu segundo joystick não funciona nessa tela em função disso, tá? Nem mesmo o teclado. Então ele meio que assume como se fosse o Player 1 fazendo isso. Aí a gente tem aqui o tutorial, acho que vou fazer ele rapidinho. Tem um editor de avatar para você personalizar, né, criar personagens específicos, com partes visuais e tudo mais. Partida casual é uma partida avulsa, né? Modo torneio, acho que é o que eu expliquei lá, que dá até 16 jogadores. Depois eu dou uma conferida só na interface dele. Modo história, eu acho que eu vou começar a jogar para mostrar como é, né? Ver como é que funciona. Super Blast não faço ideia, não conheço. Enfim, depois eu entro rapidinho em cada opção aqui pra ver. Acho que agora eu vou começar pelo tutorial mesmo. Pra não apanhar tanto. Tá, você escolhe a área de saque. Deixa eu só fazer um teste. Utilizando no momento do ataque é possível mirar. Dá pra fazer isso pro cara não saber onde vai. Tá, prosseguir. Pressione ataque. Olha que legal, ele para o tempo pra você. Nossa. Deixa eu só fazer de novo. Imagina o timing disso, né? Y, é muitos botões, né? Ó, você aperta Y e depois X. Bom, vamos de novo. Não estou seguro. Y. Eu acho que eu errei o timing, mas tudo bem. Há uma jogada para crack chamada super cortada. Para fazer você precisa praticar muito acertar a bola no instante em que estiver o círculo estiver vermelho. Então, vamos lá, vamos tentar. Vou começar o modo história, tá? Acho que eu posso tentar criar um avatar meu primeiro, né? Vamos fazer rapidinho. Ó, tem um aleatório. Aqui em cima você escolhe o gênero. Mulher é gigante. Tá, altura, fraco ou forte. Movimento do tronco, movimento do braço. Dá pra fazer um alienígena, um ETzinho, ó. Vamos fazer um ETzinho então. Mãos gigantes. Vamos fazer um ET. Aquele ET clássico. Não sei se vai dar pele verde, né? Mas... é um cotoco. Tá. Não tem pele verde, infelizmente. Não tem pele verde. Então vai, meio albino, então. É cabeça oval? Deve ser essa mais ET que tem, né? Cabeçona, aí dá pra você esticar. É uma criação bem livre, né? Dadas as limitações visuais do jogo. Não dá pra girar o personagem. O ideal seria sem cabelo, né? Ou com moicano. O cabelo dá pra pintar.
vai sem cabelo. Vamos lá. O que parece de... Nossa, isso me lembrou Star Fox. Ficou bem legal na sobrancelha. Tá. Aí dá pra girar. É uma liberdadezinha boa mesmo, né? É, se desse pra pintar a cabeça dele, a pele dele verde, ia ficar muito legal. Tá, eu vou deixar essa sobrancelha porque acho que tá certinho com o olho, ficou muito legal. Tentar não mexer. Vou pintar a cor, né? Vamos lá, orelha. Essa aqui é mais alienígena. Ok. Nariz. É só coisinha pequenininha, né? Modificador. Nossa, dá até pra girar o nariz, cara. Que é isso? Como é que centraliza? Ele não aceita input analógico aqui, viu? É digital mesmo. Mesmo apertando o analógico, ele funciona como digital. Boca. Nossa. É, essas bocas são muito loucas. Que é isso? Que é isso? Essa aqui acho que tem que ser uma de traços pra ficar menos para ficar menos humano, né? Essa aqui tá muito zoada. Essa aqui, acho que tá mais alienígena de todas. Ela tem a cor aqui. A cor só funciona se você fazer aqueles outros formatos, né? Que tem lábio, parece. Barba, óbvio que eu não vou colocar, né? Mas só pra... Ah, talvez se eu colocar uma barba que preencha muito e colocar de verde... É, mas o resto... Não vai dar certo, né? Se desse pra colocar o pelo na cara inteira, ficaria pelo tudo verde, mas não dá. Ok, bigodes... Não. Roupa. Não pintar de verde. É isso, né? Vamos lá. Cláudio. Dá pra escrever no teclado, que beleza. Prontinho. Fiz o meu alien. Chega de enrolação, vamos lá. Modo história, novo jogo. Pegar o meu alien. E... Ó, que legal transformando. Bem legal, né? Tem o técnico ainda ali. Será que dá pra personalizar tudo? Blá blá blá. Ele já colocou em português sozinho pra mim, tá? Você vê que eu não entrei com Player 2, né? Nesse jogo, mas depois eu tento colocar co-op. Ó, tá o boot controlando. Vamos afundar, vamos afundar. Dá pra cometer faltas? Então, eu nem escolhi dificuldade nem nada, né? Eu queria saber se eu vou fazer isso. Óbvio que eu sei que não pode, né? O negócio é cortar, rapaz. Não sei fazer mais nada. Aê, deu super cortada. Agora sim, meu amigo. Oh, fiz 0 ponto. Eu quero dar cortada.
Seu retardado. Tudo quer cortar. Vai, fiz certinho. Olha isso, rapaz. Profissional. É uma jogabilidade muito simples, tá? É bem tranquila, bem fácil. Olha isso. Muito agradável de jogar, bem mais fácil do que eu imaginei que seria. Opa! Vacilou, tomou. Olha isso, tudo vira cortada na minha mão aqui. Ai, ferrou. Nossa senhora. Aí você vê a coordenação, né? Tem que combinar, a questão de divisão de quadrante, realmente. Imaginei que ia acontecer isso alguma hora, né? Match point. Vamos lá. Droga. Errei um pouquinho. É, não vai funcionar, né, cara? Pelo amor de Deus. É, recepção. Não vou conseguir fazer isso. Aí, isso é muito legal. Esse levantamento que vira um corte é muito bom. Tá, terminou. Vamos ver se eu consigo colocar o copy local aqui. Óbvio que eu não vou jogar assim, né? Deixa eu apertar no... Start. É, não tá dando, né? Tá, eu vou voltar aqui pro menu. Vamos ver, torneio. Ah, não, torneio não. Modo história. O que eu faço? Será que na hora de entrar que era pra ter colocado? Não, tá player 1, player 2 agora, ó. Agora tá player 1, player 2. Não sei o que eu fiz. Nossa, tem o B também, tá? Que ele não ensinou. Ah, o B é as largadas, né? Ou jogar lá no frente, ó. Bem nos extremos. Tá no meu outro joystick automaticamente ela, tá? É, óbvio que eu sei que não pode fazer isso. Então, vou jogar com os dois joysticks, vamos lá. Não vai dar certo, né? Não vai dar certo. Tá, deixa eu voltar aqui. Deixa eu ver se eu tiro o player 2 agora. É meio difícil, meio estranha essa seleção, ó. Tá com o player 2. Agora como é que eu tiro? Ferrou, né? Tinha que ter um lugar mais fácil pra colocar e tirar player. Eu não sei onde eu faço isso. É, eu apertei com o joystick aquela hora. Tem algum lugar que ele mostra? Ó, ele não tá aceitando inputs do player 2 aqui. Ó, aqui tá player 1, player 2. Pronto, saí com o player 2, certo? E aqui eu posso entrar com outros players, ó. Cadê? Não vou conseguir entrar com o teclado. Pera aí. É, eu não vou conseguir. É aquela velha história, os jogos muitas vezes reservam o teclado pro player 1 e o primeiro joystick pro player 1. Parece que é o caso aqui, tá? Então eu não tô conseguindo... Ah, não, entrou. É, tá com um pequeno probleminha aqui, porque eu entrei com o teclado e o outro joystick não tá entrando. Muito estranho, gente. Não sei qual a limitação real disso. Mas se eu venho aqui, ó, o player 2 está automaticamente no teclado, porque eu dei enter naquela hora. Aqui basicamente é o lugar que você consegue entrar com o player, parece, né? Mas por que ele não deixa eu entrar com um jogador no outro time, eu não sei. Mudar os avatares da IA, deixa eu ver. Ah, mas tá com computador ainda. É, não tô sabendo mexer nisso não. Não sei por que eu não consigo colocar 3 jogadores. Muito estranho. Se ele deixa eu entrar com o teclado, né? Por exemplo, eu quero entrar com um player no lugar do Mob Barley. Não consigo. Não sei. Tá, deixa eu ir aqui em torneio então. Vamos lá. Equipes 4 ou 8 equipes.
pra fazer um torneio menor, né? Pra até 8 jogadores. 8? Não. Pra até 8 jogadores. 4 equipes. Vamos colocar 2 jogadores em 4 equipes. Player 2. Será que automaticamente é junto? Ó, ele colocou os jogadores. Será que faz misto de times? Ah, aqui que monta os times. Beleza. Então primeiro você insere todos os jogadores e depois monta os times. Então pode ser o player 1 com boot, o player 2 com outro boot. Aqui eu consigo colocar os players corretamente, né? Aqui tá tranquilo. Agora, aqui eu não sei realmente como que eu entro. Como que eu consigo entrar em outro slot. Não consigo, gente. Não sei se ele exige que você tenha 4 controles. Qual que é a piadinha dele, né? Pra funcionar um 2x2 aqui, que eu não tô conseguindo colocar numa partida casual. Aí tem o Super Blast. Ah, aqui é o modo Custom. É um modo que tem umas regras diferentes, olha isso. Você usa uma galinha no lugar de bola. Enfim, umas coisas mais zoadas, né? Mais arcadesco ainda, mais casual ainda. E aí você pode escolher ele e jogar torneio ou partida casual, né? Ah, você pode ativar os modificadores, ó. Você ativa individualmente cada um, né? Aí tem uns que não tem como ser o mesmo, né? A bola ou é uma galinha ou a bola bomba é uma bola normal, entendeu? Olha, aqui se permite dois toques. Nossa. E da mesma forma, eu não consigo colocar outro player. Dou Enter, entro aqui. E outro joystick não funciona. Eu não sei explicar isso que está acontecendo. Realmente não sei. Não sei mesmo, gente. Vou voltar lá pro modo história. Vamos ver se vai estar com boot. Agora eu consegui tirar o player, ó. Então é isso. Se por acaso... Aqui, ó. Selecione equipe, redefinir. Ah, não, redefinir botão. Odeio quando isso acontece. Hit. Pass. Touch log, jump. Espero que eu tenha apertado certo, gente. Vamos lá, vamos jogar mais uma aqui. Já comecei errando. Ferrou. Ferrou! O boot não ajudou muito. Agora sim. Rapaz, mandou bem. Você vê que já ficou bem mais difícil que a primeira partida, né? Eu reconfigurei certinho o controle. Fiz errado. Os caras são muito ruins, né? Olha isso, o delay do cara. Não dá pra sacar... Ah, dá pra sacar assim. Dá pra fazer esse saque, pô, bem mais bacana. Ai, ferrou. Ai. Brinca. Olha isso. Ferrou. Nó. Rapaz. Foi bonito até, né? Ralizinho.
Foi legal. Errei. Isso é bacana, né? Ela não precisou nem tocar pra mim. Ela jogou pra rede e eu que intervi. Ó, o cara... foi pra fora. O cara mandou bem. Nossa, o que eu apertei? Agora sim. E você escolhe bem onde o lugar vai. Onde a bola vai. Eita. Fiz errado. Fiz errado de novo. Oh, meu Deus. Tentando fazer graça aqui, não tá dando certo. Vamos acabar logo isso aqui. Um joguinho muito agradável, muito de boa. Jogos de esporte, geralmente a primeira vez que você joga, você apanha muito pra fazer as coisas, né? Especialmente, futebol, difícil fazer gol, né? Esse aqui, eu só tô errando o timing mesmo, tô querendo fazer graça de ser o cortador do futuro e... Nossa, olha isso, que legal. Ai, ferrou. Match point. Ferrou, né? Quis pular junto. É um time bem preciso, gente. Eu sabia que ia pegar um pouquinho. Esse mergulho é loucura. Não acredito. Agora quem fizer ganha? Então, perdi. Bom, fui fazer graça, né? Fiquei muito relaxado. Queria saber se ia aumentando 1 a 1, né? Se ia além, se ia subir nos pontos cada hora e tal. Mas pelo visto não, pelo visto é bem simplinho. Não sei se destranca alguma coisa no modo história, né? Eu sei que é um modo história curtinho também, acho que é umas 7 partidas, não é lá essas coisas, só tem essa historiazinha de fundo, né? Que eu não sei quão relevante é. É um joguinho bem simples, né, gente? É um jogo de esporte básico, com uma pegada bem arcadesca, bem retrô, né? Por assim dizer, para os padrões de hoje. E como eu falei, os comandos são bem tranquilos. A questão daqueles toques que eu dei ali, que foi impreciso, que foi pra fora, se você tá meio distante da bola na hora que você manda tocar, que ele dá o peixinho, o mergulho, né? Você realmente tem uma grande chance de ir pra fora. E às vezes, se for pro seu lado, se você conseguir tocar a bola, o outro player teria que correr até ela, né? Então é mais ou menos isso que eu consegui ver, mas realmente não é tão simples assim essa parte. Essa precisão em relação ao toque é um pouquinho difícil quando você não tá no lugar correto da bola. Não sei se é aleatório, se tem algum padrão, né, de distância que você tá, qual que é a questão. Naquele último ali eu mandei tocar pra pessoa e passou pro lado deles e a gente perdeu, né. Mas sem problema nenhum, realmente eu forcei um pouquinho ali na última partida, vários momentos, né, tentando cortar rapidão, tentando fazer coisas que o jogo não deixa. Então eu não joguei sério, não joguei pra ganhar, joguei pra zoar mesmo, né. Tá, eu posso testar o Super Blast ainda, mas acho que não precisa pela descrição, né? Acho que só pra zoar um pouquinho, depois eu mostro. Mas eu vou dar uma olhada nesses desafios, que não tá muito óbvio pra mim o que é. Esse aqui é tipo achievement. Ó, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima. Então são 7 partidas, aparentemente, no modo história, tá? E aí tem um novo jogo mais depois que você zera. E um novo jogo mais. Eu não sei se a dificuldade vai aumentando, né? O que muda nisso tudo. Eu não vou jogar 14 partidas pra na 15ª saber o que é isso, né? Jogar não, ganhar, né? Aqui tem uns achievements de jogar X partidas. Avatar. Peça adversário, marque ponto, blá blá. Enfim, é só achievement mesmo, tá? E ele tem um sistema de pontuação ali, né? Não sei pra que serve essa pontuação. Você vê que cada achievement tem um peso de pontos. Não sei se destranca algo, né? O jogo não é muito claro em relação a isso e não tem nada aqui que indique isso. Que se tiver só pontuação por ter é uma besteira, né?
Fica parecendo do World of Warcraft lá de achievements. Então vamos lá. Tutorial já fiz, opções, algo bem simples. Editor de avatar, já mostrei, né? Aí que você pode carregar todos os personagens salvos, customizados. Aí o legal é o seguinte, como tem o torneio, né? Você pode vai participar das pessoas do torneio. Cada um cria seu próprio personagem com um nome, né? Fica bem legal, realmente dá pra fazer uma coisa bem party game, por assim dizer, né? Pra vários jogadores, várias pessoas interagirem e participar e fica bem bacana mesmo. Vou jogar um modo Super Blast rapidinho aqui. Uma partida casual. Tá, eu vou jogar com a galinha que eu quero ver isso. O jogador cansa toda vez que toca na bola. Chão é gelo. Bacana. Isso aqui parece chato, né? É uma coisa que eu não usaria, mas eu vou testar. Cadê meu alienígena? Aí. Bora. Olha os mapas. Você pode mudar o número de pontos, número de sets, né, para não ser só um set. Aqui, ó, aqui é aquela questão da pontuação que eu tinha achado que ia acontecer, né? Por padrão é pontuação fixa. Nesse modo você consegue mudar para diferença de 2 pontos. E aqui eu coloco o nível do boot, né? Que parece que no modo história não tem essa seleção, né? Então eu imagino que seja do New Game Mais ou a cada partida eles vão ficando mais difíceis mesmo, né? Então vamos lá. Então, gente, deu uma congelada ali no loading, tá? Eu saí e reabri o jogo. Eu tô com uma teoria que quando você seleciona muitos modificadores ali, pode ser que crash, às vezes eles não são permitidos entre si, ou algum azar mesmo, o cenário que eu tava escolhendo, enfim, sei lá. Já que eu tô nessa tela, gente, eu vou mostrar uma descoberta minha aqui. Aqui é o local que eu falei que você entra com o Player 1, né? Lembra que eu tentei colocar um player no teclado contra, né, 2 joystick ou alguma coisa assim, não estava conseguindo, né? Vou fazer o seguinte, eu vou entrar com o player 1 no teclado, vou dar Enter aqui. E aqui em partida casual, então olha só, o player 1 está com o teclado, eu não consigo mudar. Para eu tirar isso aqui, eu acho que eu teria que sair do jogo, tá? Se eu colocar o player 2 no segundo slot, eu consigo colocar o player 3 no terceiro slot com o joystick. Então eu não consegui colocar 2 players no joystick contra o teclado, né, claro. Mas eu consegui colocar um no teclado e um no joystick contra um no joystick, né. Então deu certinho, deu para colocar os 3 players. Essa coisa que eu não estava conseguindo é isso, né. Você consegue fazer isso se o player 1 for necessariamente o teclado. Porque se você não colocou o player 1 no teclado, em tese você não vai usar o teclado. Acho que é mais ou menos isso que é a lógica do jogo. Como ele não permite uma seleção livre, né, de onde você entra, igual, por exemplo, como é que eu entro com o player 3, o player 2 sendo inimigo? Como é que eu faço? Ó, tem que entrar um aqui e sair o segundo. Aí eu consigo fazer um x1 aqui. É meio estranho isso, não sei por que precisa ser assim, né? Mas é a forma como o jogo foi feito, parece. Né? Como não tem uma seleção de onde você aperte A para participar. Você necessariamente participa no primeiro slot disponível, né? Vamos só ver se é isso mesmo, tá falando besteira? Tá falando besteira. Meu Deus. O tempo todo eu tava falando besteira, ó. Porque aí você pode montar o time, ó. O player 1 e o player 2 junto, ou o player 1 contra o player 2. O jogo não tava sendo muito claro nisso, né? Ele já monta as equipes por padrão, mas você consegue desmontar. Então, eu realmente estava falando besteira e não sabia. Que bom que eu fui testar, porque lembrei que o modo torneio é a mesma coisa, né? Primeiro você entra com os jogadores, depois que você monta as equipes. Então aqui na partida casual é a mesma coisa, tá? Não precisa se preocupar em fazer sequência, igual eu tava querendo fazer ali não, é besteira. Mas realmente, para você conseguir usar o teclado, ele tem que ser necessariamente o player 1, né? Então você tem que dar o Enter ali, apertar a tecla na hora que você abre o jogo, para você participar com o teclado. É o que parece. Ou no máximo você vai jogar de 2, né? Pra jogar de 3 pelo menos eu não consegui, né? Jogar de 2 ainda dá, ainda pro joystick ser o player 1. Mas de 3 eu não tava conseguindo, não tava funcionando, né? E aí eu não consigo daqui voltar para aquela tela e mudar o player 1, né? Como eu falei, teria que abrir o jogo. Sobre o desafio eu vou mostrar rapidinho aqui. Deixa eu fazer afinal. Confundi o Super Blast. Vou tentar criar um simplesinho aqui, só com a parte da galinha mesmo. E sair com o player 2. Vou ter que jogar no teclado, não sei jogar no teclado.
posso escolher o lado, ó. Aí eu ou fico do lado com o William ou fico com a Amy, né? Vou jogar do outro lado um pouquinho. Vamos lá. É as setas, tá? O I pula. Aí o J é o que bate. A galinha é meio imprevisível, ela dá uns pulinhos do nada. Olha, a galinha de fogo, rapaz. A Fênix. Óbvio que não pode. Se eu tivesse habilitado 2 toques, talvez daria, né? Vai saber. Ferrou. Olha a sacanagem de saque do cara. A mulher... Ah, foi pra fora. Caramba. Acho que não sei regra de vôlei mesmo, não. Olha o que a galinha fez, cara. Ferro. Fica tentando dar cortada, isso é um ferro. Dá pra ver o tempo da galinha, né? Ela fica fazendo certinho o barulho. Ó, ela vai acelerando. Quando ela começar a fazer rápido... Eu não sei se tem padrão não. Achei que tinha. Olha isso, desviou a cortada. Olha isso, não tem padrão não. Eu bloqueei sem querer ali, né? Eu bloqueei, eu acho. Pulei no momento certo. É, ó, se você pula no momento certo, ele faz bloqueio aqui na rede. Não tinha testado. Nossa senhora, Ace. Olha. Olha, rapaz. Esse é o modo mais legal. E a galinha é troll, né? Tchau. Nossa, ia lá pra fora. A galinha fez voltar pra fora. Muito legal essa galinha. Olha. Ai, ferrou. Pulei errado. Eu tô jogando todo torto aqui no teclado também, porque pra mim é muito ruim esses comandos. Óbvio que dá pra reconfigurar, né? Nossa senhora, nó! Olha! Nó! Salvou lindamente ela. É muito legal. Olha! Esse cara tá mandando muito bem. Putz, a galinha me trollou agora. Ah. Ó, bloqueio. Ah, é muito legal. Ah, galinha. Tá de zoeira. Ferrou, a mulher não correu pra cá. Ela reserva bem a quadra pra você. Se você não pega, azar o seu. Ferrou. Rapaz. Ah, não acredito que fiz isso. Oh, meu Deus. Ah. Tá de boa, tô me divertindo com essa galinha. Mas nossa.
É muita zoeira, né? Realmente pra ficar mais divertido, ainda mais um cara de party game, fizeram um modo bem zoado. Enfim, gente, acho que dá pra conferir aqui tudinho, né? Já mostrei como é que funciona, mostrei essa questão do Player 1 no teclado, a diferença que faz pra jogar em 3. Modo torneio, como é que funciona, criação de personagem, né? Não sei se libera algo, se tranca, né? Como eu sei que você tem o New Game Plus Plus até 2, 3 zeradas, né? Não sei se faz diferença, se libera outras coisas. O jogo não deixa isso claro, exceto pela parte desafio, que é meio vaga. Enfim, gente, curti bastante, achei muito bacaninha, bem leve, né? Pra se jogar. E dá pra jogar ele cooperativamente em 2 jogadores locais. Se quiser jogar online, dá pra utilizar o Parsec. E fora isso, o modo competitivo dele local também bem vasto, né? Pra até 4 jogadores numa partida casual, ou mais jogadores até no modo torneio, para quem for mais competitivo ainda, com a possibilidade de cada um ter um personagem com a sua cara, ou da forma que quiser, como o meu alienígena aqui, né? Óbvio que o meu alienígena foi pra zoar, mas foi pra testar os limites, né, digamos assim, da criação de um personagem, e dar uma olhadinha como é que ele funciona, né? Esse tutorial é bem simples também, nem ensina todos os recursos, né, nos outros botões dele disponíveis. Pra mim jogar aqui no teclado foi meio ruim pelos botões padrões, tá? Eu acho que eu geralmente inverto, né? Eu jogaria no WSD como direcional e o JKL e tal com botões. Particularmente eu sempre jogo assim no teclado. Enfim, mas aí você reconfigura sem problema nenhum, né? Dá pra reconfigurar até os botões de controle, teclado também. Né? Gostei bastante. Bem leve, eu acho que é um jogo que dá pra jogar tranquilamente, né? Tem uma curva de aprendizagem leve aparentemente, mas o timing das coisas nele realmente exige aí que você vire um mestre para você nunca errar uma bola, né? Apesar que você vê na primeira partida minha teve um rallyzinho ali, né, de bastante ponto e tal, e né, bem tranquilo. Acho que deu para jogar legal, deu para me divertir. Óbvio que eu zoei muito, né, e não joguei para ganhar e aí perdi também em função disso. Mas é bem divertido mesmo, muito, muito legal, muito arcadesco. Fizeram um jogo com uma cara própria, né? Uma alma própria praticamente. Então acho que ele assim como ele é pra vôlei pra mim aqui, mais ou menos o que o NBA Hangtime, NBA Jam era pra basquete, né? Quase na mesma linha. Quando eu vi o visual dele, eu lembrei imediatamente desses jogos. E tendo juntamente aqui a questão de criação de personagem e tal, realmente dá pra fazer uma comparação, né? Estabelecer um paralelo entre essa abordagem, né, do jogo, né? E deixa de ser um jogo de esporte puramente, passa a ser um jogo arcadesco, né? Muito fácil, né? Não tem tanta dificuldade. Uma pessoa que não é gamer consegue jogar, consegue fazer as coisas. Pode errar as cortadas, né? Pode querer. O grande problema é você querer cortar quando não dá pra cortar, né? Aí é uma questão psicológica, não é problema do jogo. Aí é a pessoa que não tá usando a lógica e a seu favor, como eu fiz aqui, querendo brincar com a situação, querendo testar os limites do jogo, né? Não jogar certo sem essa zoeira toda, né? A gente vem a bola, já quer cortar de cara. Quem que faz isso? Ninguém. Mas pra ver se funciona, né? Pra ver se ele permite que a pessoa jogue da forma mais zoada possível e, dependendo, você ainda acaba ganhando, né? Então é isso, gente. Super Volley Blast, cooperativo local para 2 jogadores, multiplayer local para 4 numa partida e até 16 jogadores, né, locais no modo torneio com 8 duplas jogando entre si. Então realmente dá para todo mundo jogar. Deixa eu só ver uma questão rapidinho aqui no modo torneio, porque ó, aqui eu não estou estabelecendo regras. Aqui eu monto os times. Opa. Ó, configurações da partida. Então dá para mudar as configurações, sim. O problema é que botão eu aperto no teclado, porque assim, o Enter você confirma, o Backspace você volta. Qual que abre as configurações no teclado? Não vou descobrir, porque ele está mostrando o Y como se fosse no joystick. Achei. Ó. Pera aí que eu aperto de novo. R, tá? O R eu abri essa regra da partida, R de regra, né? Será que é Rules? Enfim, consegui mudar. Aí, claro, se você vai jogar com muitos players, você pode reduzir ao máximo, né? 11 pontos, 7, coloca a pontuação fixa, coloca os boots no nível dos jogadores, né? Enfim, eu só queria testar se nesse modo aqui também tinha essas regras para serem definidas, né? Que é uma coisa que eu não tinha visto antes, não tinha ido até ali.
Bom, gente, é isso. Super Volley Blast, fica aí a dica, recém-lançado, né? Ele teve um aumento de preço quando ele saiu do antecipado, tá? Ele era bem mais baratinho, acho que era, sei lá, uns 12, 14 reais, agora vai para uns 20 e poucos. Mas ainda assim, pelo que ele apresenta, acho que tá compatível, né? São muitas horas de diversão, é um jogo para quem quer uma pegada mais casual mesmo, para essa parte esportiva, né? Não é um Winning Eleven, por assim dizer, um Pro Evolution Soccer, um FIFA, né? Mas uma pegada mais leve mesmo, que usa o esporte aí só pra diversão no como um todo, não é tão... Óbvio que dá pra competitivamente sem problema nenhum, né? Mas a abordagem dele é outra, é uma abordagem mais light. Não que tenha muitos jogos de vôlei também disponíveis, né, para computador. Mas é isso, né? Gostei bastante, me agradou, bem legal. Não sei se tem progressão permanente, não consegui ver nada disso, né? Não sei se vai liberar com desafio, se libera zerar, enfim, o jogo não deixa nada claro. Se libera, né, coisas de avatar. Eu achei que tem poucos acessórios, né? Mas faz sentido, né? O jogo poderia zoar um pouquinho com a questão da roupa, né? Mas é um vôlei de praia, né? Então todo mundo usa o mesmo uniforme, não vai ter chapéu ou algo assim. Imaginei que teria, mas não chegou a tanto a princípio, né? Não precisa, não faz falta não. Então é isso, gente. Valeu, falou e até a próxima. Já enrolei bastante.